Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos à Casa do Pai. Vamos dar continuidade às nossas palestras aqui do nosso ambiente, onde nós falamos do nosso propósito, nossos objetivos, e que muitos são objetivos de praticamente todos. Hoje eu vou falar diferente, uma palestra diferente. Eu vou falar do que eu aprendi nesta minha trajetória por esse mundo da matéria. Hoje eu vou falar disso, que vai servir com certeza para todos vocês. A gente quando chega numa certa... A vida é como uma grande estrada que você sobe uma montanha. E chega um ponto em que você vai chegar no alto da montanha. A partir daí, só existe a escada que você vai subir para o outro lado da vida. Não tem mais outra saída. Mas até chegar lá, você vai descobrindo coisas. Primeiro, quando você vai chegando perto do alto da montanha, você olha, você vê muita coisa, você compreende muita coisa da vida e você começa a fazer uma análise das coisas que você fez ou deixou de fazer, que você falou ou deixou de falar, das suas implicâncias, do que você fez que causou mal aos outros, que causou dissabores, dos passos que você deu que te levou a grandes quedas. Então você analisa tudo isso. Por exemplo, hoje, se eu pudesse viver, vamos dizer, se eu pudesse começar a minha vida novamente, muitas coisas eu deixaria de fazer. Por exemplo, me importar demais com as coisas. Dar muita importância às coisas ao meu redor. Sejam coisas materiais, sejam coisas psicológicas. Nós damos importância demais às coisas que estão fora de nós e não às coisas que estão aqui dentro. Eu deixaria de dar muita importância a isso. Eu deixaria também de me preocupar muito com aspectos pessoais. Eu tomaria menos banho, com certeza. Eu me preocuparia em levar tantos remédios quando eu fosse viajar, para dor disso, dor daquilo. Eu viajaria com menos malas, com certeza. Uma pequena malinha para trocar de roupa só, não carregaria tantas malas, por exemplo. Na minha convivência com as pessoas, eu me preocuparia menos em saber o que elas são, o que elas podem me dar, o que elas possuem. Eu deixaria de me preocupar com isso. Mas eu me preocuparia como é o coração dessas pessoas. Se são pessoas que estão na vibração do meu coração ou não. E eu deixaria também de criticar essas pessoas. Eu não criticaria mais. Porque cada pessoa tem o direito de ser como ela deseja ser. E nenhuma outra pode dizer para uma pessoa que ela tem que mudar, que ela tem que ser diferente. Não nos compete isso. A nossa competência de ser humano não está aí. Nós temos de trabalhar com nós mesmos. Com o que nós somos, que podemos melhorar. Isso eu fui descobrindo. Descobri também que nos meus relacionamentos eu jamais seria, às vezes, ciumento como eu fui. Jamais eu seria possessivo como às vezes eu fui. Jamais eu cobraria tanto da pessoa que estivesse ao meu lado como eu cobrei. Então isso são aquisições que você vai adquirindo ao subir a montanha da vida. Você também, eu descobri isso, que preocupar muito com a morte é uma perda de tempo. É uma perda de tempo. E também ignorar, achar que a morte não vai chegar para você, também é uma perda de tempo, porque ela não vai estar só lá com uma pessoa estranha, com o seu vizinho, não. Ela vai chegar na sua porta, vai entrar na sua casa. E eu aprenderia logo cedo que você tem que trabalhar, tem que acostumar com a morte, que é uma coisa natural. Não é um drama, mas sim, é o encerramento de uma viagem, ou sua ou de alguém seu, ou de um amigo, ou de um parente, ou de um conhecido. E que você não tem que chorar por aquele que parte, porque ele não tem nada a ver com a sua perda. Você só chora por você mesmo, não por aquele que partiu. E você não deve chorar pelas suas perdas. Não deve lamentar o que você perdeu.
Porque a palavra já diz tudo, você perdeu. Então, esqueça, desapegue e caminhe. Quando você chora por alguém, eu aprendi que nós não choramos por ninguém nesse mundo. Nem pelo teu filho, que pode perder a vida, pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua esposa, pelo seu marido. Você não chora por eles. Você chora por você. Porque você perdeu. Você ficou sem. Alguém que te dava carinho, te dava amor, te dava atenção, cuidava de você, foi embora. Então você chora por você. É um egoísmo o choro, que você não compreende isso até uma certa altura. Que você só chora por você mesmo, não por alguém. Ah, mas é meu filho que eu tanto adorava, tá. Mas era o filho que te dava carinho, que você trocava, que te preenchia a sua vida. Então, o seu filho que partiu é uma perda que chegou. Nada mais do que isso. E você chora pela perda. Poderia alguém chorar pelo seu carro que foi roubado, pelo grande anel com brilhante maravilhoso que também sumiu. Você podia chorar, porque é uma perda também. Porque a sua casa maravilhosa pegou fogo e queimou, não tinha seguro, você perdeu. Você podia chorar por ela também. É uma perda. Então, nessa viagem, que nós chamamos de vida, você vai aprendendo isso. Você vai aprendendo, às vezes, que se preocupar demais com a sua proteção, você também está perdendo tempo. Porque, na verdade, nós estamos aqui, mas se falar em termos de proteção, tanto faz se preocupar ou não, vai ser a mesma coisa. Que a proteção verdadeira está na sua ligação com as forças maiores que comandam tudo na vida. Ou você tem essa ligação e tem uma proteção, ou você não tem. Não adianta alarmes na sua casa, não adianta guardas lá vigiando, não adianta. Isso não é proteção. Não adianta você mandar blindar o seu carro para não aparecer uma bala perdida, não adianta. Isso não é proteção. Se fosse assim, não aconteceria nada com ninguém que toma essas providências, e acontece todo dia. Então você aprende tanta coisa nesse caminhar, que chega ao ponto que começa a vir um resumo na sua cabeça do que realmente importa na vida. Que geralmente o que mais importa na vida é o que você menos importa com elas. Quantas pessoas nessa vida se importam de ser cada vez mais uma pessoa de uma bondade com todos? Quantas pessoas se importam com isso? Ah, mas isso é uma coisa religiosa? Nada tem a ver com religião. Todas as religiões do mundo foram criadas pelas pessoas aqui da Terra. Não há uma religião criada por um ser de lá, supremo, ser espiritual. Não há. Todas foram criadas com um objetivo aqui na Terra. E até permitido por um tempo, e depois não foi mais possível tirar do homem porque ele viciou na religião. Então você vai descobrindo nessa caminhada, nesse subir da montanha, que cada degrau que você sobe da montanha, você vê que a montanha tem a ver com o tempo, com a idade que você adquire. Quanto mais você sobe, mais tempo você tem de vida, mais você enxerga. Isso é muito importante. Mais longe você vê. Então, quando se é jovem, primeira coisa, tem-se uma grande pressa de viver, né? Tem pressa de viver. Tem pressa de provar tudo. Tem pressa de ser tudo. É o grande engano que a gente vê depois, é quando a gente é muito jovem, esta pressa de tudo. E aí tem os ditados populares que são verdades infalíveis. O apressado sempre come cru. Quem tem muita pressa sempre vai viver as coisas por alto, superficialmente, e nunca vai compreender as coisas. Quando você não tem pressa, você é capaz de provar cada coisa
lentamente, compreender essa coisa, por que que ela existe, por que que é boa para você ou não é boa para você. Você tem toda uma análise porque você aproveita o tempo para isso. Quando se chega a um certo ponto da montanha, você tem uma sabedoria muito profunda que é a seguinte: falta pouco, então a vida é preciosa, eu tenho que aproveitar o máximo. Aí você começa a aproveitar cada minuto, cada segundo da sua vida intensamente. Mas o que é intensamente? É ir para uma festa, para uma balada, ir pular e... Não, intensamente não é isso. Intensamente é sentar, às vezes numa cadeira, e absorver a grandeza da vida, compreender tudo que está ao seu redor. É imensamente grande porque foi criado para o homem por essa essência divina que habita cada um de nós, foi criado para nós. Para que nós vivêssemos isso, absorvêssemos essa grandeza de tudo, seja a natureza, seja o animal, tudo, você tem que entender aquela grandeza que está ali, aquela criação que foi para o homem, para que o homem também vivesse com esse ser e absorvesse ali a grandeza da criação. Eu aprendi também que nada mais importante, eu sempre falo para vocês aqui, do tempo que você tira para dar banho no seu cachorrinho. Isso é simbólico, isso é grandioso. Porque naquele momento você vai ter que esquecer todas as suas preocupações para cuidar do seu animal de estimação, que você troca sentimento com ele. Então esse momento, se você usar para você, ele é grandioso. Ele te descarrega de tensões, de preocupações, ele te deixa mais ser humano ao lidar com aquele animal indefeso que está ali para você cuidar. Então isso é altamente simbólico, você cuidar do seu cachorrinho. Poderia ser, por exemplo, cuidar do seu bordado, tirar um momento para bordar uma peça, para pintar um quadro, porque aquele momento é você e você. Não tem outro ser humano para desviar a sua atenção com outros raciocínios, com conversas que você às vezes não está ligado a ela no momento. Então você descobre na caminhada que ter tempo para você é extremamente importante. É saúde física, emocional, mental, é tudo que nós precisamos tirar tempo. Agora eu pergunto, nesse tempo de hoje, principalmente das grandes cidades, quem tira tempo para isso? Tira tempo para você ter tempo. Todos correm, todos querem coisas, todos buscam coisas, e muitas vezes se você perguntar por que você faz isso, ela vai ficar tonta, ela não vai te responder. Não vai nem saber por quê. Por que você estuda tanto? Por que você quer fazer esse curso? Por quê? Ele pode dizer assim, para ganhar mais dinheiro, tá? Você fala, mas por que dinheiro? Porque você quer ser feliz? Será que o dinheiro vai te dar isso? Você quer o quê com muito dinheiro? As pessoas não vão ter respostas, porque elas não estão preparadas para responder aquilo que elas não sabem. Mas pergunte a uma pessoa que já parou de correr, que tem tempo para dar banho no seu cachorrinho, que tem tempo para escrever uma página do seu livro que um dia ele quer lançar, tem tempo para pintar um quadro. Pergunta a essa pessoa que ela vai ter a resposta. Mas enquanto você correr, sem prestar atenção no tempo e em você, você vai cansar demais e não vai adquirir nada que você leva desse mundo. Tudo você aprende também na caminhada, tudo tem o tempo certo. Às vezes nós queremos uma coisa agora, mas agora se te der vai ser a sua ruína. É preciso que você tenha se preparado para obter aquilo. Falava isso hoje ainda com a nossa querida amiga aqui ainda. Há tempo que as coisas não chegam tão prontas para nós e nós prontos para ela.
e há tempo que pode chegar e você não vai ser bom para você. É igual aquela moça com 16 anos, chega, que ela acha que é um grande amor, não é o tempo ainda. Ela nem sabe o que é ter uma pessoa, gostar verdadeiramente de uma pessoa. E uma emoção muito grande sobre algo ou sobre uma pessoa confunde. A pessoa perde o raciocínio, perde a direção, quando ela ainda não começou a subir a montanha. A montanha nos dá uma visão de tudo e de nós mesmos. Portanto, a montanha é tão importante que recentemente descobriram nas pesquisas científicas que as pessoas de mais idade aprendem mais facilmente do que os jovens. Que o cérebro de uma pessoa de mais idade tem maior capacidade, inclusive, de compreensão e de gravação do que um jovem. Coisa estranha. Não parece um paradoxo? Mas essa é a verdade. Por quê? Quando você vai subir da montanha, que você começa sempre a olhar, você vê mais longe. Então, quando você vê mais longe, você compreende mais. Você vê mais coisas, mais acontecimento, mais fatos. Se você traz aquilo para uma análise do que você conhece e você entende da vida, então o seu conhecimento vai cada vez sendo mais despertados. Falamos aqui antes que nós não aprendemos nada nesse mundo, desde criança até qualquer idade, nós não aprendemos nada. Quando se fala assim, parece assim que é uma loucura, né? Universidade, tantos colégios, tantos cursos, mundo afora. É que eles não sabem que tudo isso são ferramentas do despertar do que nós já sabemos, só isso. Tudo nós já sabemos, está gravado em nós, mas nós precisamos de mecanismos para despertar isso. E aí vocês vão encontrar, nesse mundão nosso, pessoas chamadas autodidatas. Nunca foram a uma escola, mas sabe tanta coisa, sabe falar línguas, sabe mexer em motores de carro, sabe tudo. De onde vem esse conhecimento? Será que as pessoas não raciocinam? É exatamente isso. Já sabiam, só que estava muito fácil. Estava ali, chegando na consciência já, de agora, e foi fácil esse conhecimento brotar de uma vez. Mas a maioria das pessoas precisa ser provocado esse conhecimento para que ele venha. Precisa ser, às vezes, repetido, mostrado a imagem, a figura. Olha aqui, Pedrinho. A, B, C, tá vendo? Isso é o alfabeto. Viu, Pedrinho? Aí o Pedrinho, puxa, aí começa, olha, A, B, C, A, tá. Vai acordando nele o que ele já sabe. Quem falava isso, gente, são os homens mais inteligentes e sábios desse mundo. Aristóteles, Kant, Buda, quando fez a sua iluminação, Sócrates falava disso também do conhecimento, São Valentim, tantos sábios da antiguidade, todos falavam que nós temos esse conhecimento a priori, antes de qualquer coisa, o ser humano já tem esse conhecimento. Ele já possui. Outros falavam assim, que nós temos reminiscências do conhecimento. Outro que nós temos um conhecimento antes de qualquer conhecimento desse mundo, nós já temos. Cada um falava do seu jeito, cada filósofo, cada grande inteligência falava desse conhecimento que nós já temos. Mas, ao subir a montanha, esse conhecimento vai ficando mais fácil de ser aflorado. E você vai vindo esse grande entendimento, porque o conhecimento verdadeiro, ele dá uma coisa que chama entendimento. E esse entendimento é que abre a consciência humana. A consciência é uma capacidade que está em todos os seres humanos de compreensão das coisas em qualquer ângulo que você queira mostrar. Compreensão do todo, como se fosse 360 graus,
de raciocínio completo. Porque um grande equívoco do nosso ensino é querer especializar as pessoas por áreas do conhecimento. Então, quem estuda medicina é só aquela parte do corpo humano, só. Quem estuda matemática é só matemática. Quem faz filosofia é só filosofia. Quem estuda pedagogia é só pedagogia. Quem estuda direito é só direito. Mas o certo não é isso. Você ativa só uma área cerebral e com isso você não tem consciência. Você tem conhecimento só daqui, do nosso mundo material. Porque a consciência precisaria você dedicar a toda a área do conhecimento, durante o dia inclusive, mudando de atuação durante o dia. Se você está estudando matemática, pare e vai mexer com hortaliça, mexer na terra, pare com a terra, vai mexer com criação de animais, pare 2 horas. Assim se faz em outros mundos, inclusive, para despertar o conhecimento. Vamos estudar direito hoje, vamos fazer arte, hoje é artes. Então vai mexendo com todas as áreas cerebrais, vai te dando um impulso e uma vibração em todas as áreas. As pessoas começam, quando falam num assunto, aquilo aciona naturalmente um conhecimento interno seu, sobre qualquer coisa. Mas quando você especializa numa única coisa, você é como se fosse um grande entendedor de um lápis. Em todo o conhecimento da natureza, você entende de lápis. Então é um grande engano essa forma do conhecimento. O certo é sempre ter, as crianças principalmente, ser dado a elas todo tipo de atividade para que ela possa desenvolver todas as suas áreas desde pequena. Mexer na escola com arte, com matemática, com desenho, e vai mexendo, né? Tudo. Com parte de ciências humanas, corpo humano, vai dando a elas elementos para energizar todas as áreas, porque o que nós precisamos nesse mundo, por incrível que pareça, não é de religiões, mas de ativação de área cerebral com muita energia, porque nós temos todo o conhecimento aí, não precisamos de mais nada. Com ativação, com muita energização do cérebro, nós temos condição de compreender, dominar essa matéria, compreender toda a grandeza que está aqui ao nosso redor, compreender o que nós chamamos de realidade, que você olha, isso é uma ilusão. A verdadeira realidade, ela não está visível, ela está aqui atrás. E o fogo não destrói, vendavais não levam. Isso aqui tanto não é verdadeiro como realidade, é uma realidade provisória, que se vier um grande incêndio e passar aqui, fica só as cinzas. Então cadê essas árvores? Cadê tudo? Era realidade ou era apenas provisório? Mas a grande realidade, o conhecimento maior de tudo, a verdadeira realidade, ela está aqui atrás, onde os olhos não veem. Então esta realidade que nós não vemos, que muitas vezes a física estão entrando agora nessa profundidade, vendo coisas que o ser humano nem imaginava, né? Quer ver uma coisa que é real e ninguém está olhando e não vê? Por exemplo, todo resfriado que uma pessoa pega, por exemplo, e esse é outro grande erro, né, do tratamento médico, o primeiro combate a esse resfriado são nas bactérias do intestino. Quando você toma um antibiótico, você mata essas bactérias primeiro. Aí o seu resfriado fica tremendamente forte e vai curar lá na frente, porque ele não tem mais as defesas que eram criadas aqui. Você matou porque tomou logo o antibiótico, a garganta estava doendo. Olha bem. E eu pergunto, nós vemos as bactérias, os vírus que estão no nosso corpo, que são milhões, bilhões, mas é uma realidade ou não é? É uma realidade. De outras formas nós podemos ver, não com esses olhos. Então o que esses olhos veem é uma pequena faixa da realidade ainda provisória.
E outra coisa, vocês sabiam que do que está aqui, no mundo da matéria, só 22% nós conseguimos ver do que está aqui? A nossa visão só alcança 22%. E o que nós vemos, nós temos uma ilusão que é muito grande, às vezes não é. Alguém tem uma noção assim de quantas estrelas numa noite estrelada você olha, você vê? Alguém poderia dar um chute assim, mais ou menos? Quantos milhões ou bilhões? Eu duvido que alguém aqui acerte aproximadamente quantas estrelas. E eu vou dizer para vocês, vocês vão ficar incrédulos, porque nós não vemos mais do que 6 mil. Não são bilhões, 6 mil. 6 mil, mas nessa abóbada celeste tão imensa, tão... Sim, existe bilhões e bilhões de estrelas, mas estão tão longe que nossa vista não alcança. O que nós vemos que estão suficientemente próximas que nossos olhos percebem, a luz, são 6 mil, não são mais. E nós pensamos que são milhões, né? Bilhões. São, mas nós não estamos vendo. Porque estão tão distantes no universo, precisaria de aparelhos muito complexos para que possamos ver. Então o que nós vemos, nós ainda distorcemos, achamos que é uma quantidade, achamos que é um tamanho e não é. Então subindo essa montanha você vai descobrindo essas coisas que tudo, a maioria do que você vê é uma ilusão, é provisório, é passageiro. E aí você fica perguntando, mas o que permanece realmente? Nesse mundo nosso, o que permanece? Primeira coisa são aquelas coisas que seus olhos não veem. Eu digo, as pessoas que vocês veem permanecem, elas também são um tipo de uma realidade provisória, um tipo de ilusão. Porque nenhuma pessoa que vocês já viram ou veem vão permanecer aqui nesta forma delas. Uma essência que habita cada corpo, sim, estarão noutra dimensão, não a física. Mas o que está na dimensão física é muito temporário. Como o nosso corpo aqui é temporário, e ele irá partir, irá desentregar e tornar-se uma não realidade num tempo também. Num tempo ainda indeterminado, mas vai. Então, quando você sabe disso, você deixa primeiro de preocupar-se com coisas que não há justificativa. Preocupamos com o problema? Sim. Mas teve um grande sábio que já disse o seguinte: se você tem um problema sem solução, então não se preocupe com ele porque não tem solução. Adianta você preocupar com um problema que não tem solução? Não é um tempo perdido? É. Você está perdendo tempo, está gastando energia sua, se emocionando às vezes por uma coisa que não tem sentido. Muito bem, problema sem solução também não tem preocupação. E o problema que tem solução? Aí que você não precisa preocupar com ele, porque ele tem solução. Vai ser resolvido. Então não se preocupe também com o problema que já tem solução. Você já sabe a solução, ele tem solução, por que a preocupação? Então nós temos mania de nos preocupar com coisas que nem existem também. Eu preocupo demais com meu filho, como será quando ele crescer? Será que eu vou estar aqui para ajudar? Será que vai acontecer isso? Será? E se... E você perde tempo, perde energia, se desgasta preocupando com uma coisa que você não sabe como será amanhã, o que vai dar, se aquilo que você pensa será ou não. Descobri também nessa minha caminhada, dessa minha vida, que
A gente não deve ficar dando a mão para qualquer cartomante ler sua sorte e falar do futuro. Porque nada melhor do que você mesmo descobrir o seu futuro. Na hora certa. Será que uma pessoa tem tanto poder de abrindo sua vida e falando do seu futuro? Será que o seu futuro você não pode mudar ele a cada passo? Se é te dado um poder imenso chamado livre-arbítrio, será que você não pode alterar seu futuro a cada momento? Será que você planeja uma grande viagem para uma cidade distante e alguém diz, fala assim, ó, tá na sua vida viajar até aquela cidade, passando por essa estrada. Será que você não pode mudar totalmente a sua viagem a cada momento? Não, vou parar aqui, eu não vou mais naquela cidade, vou descobrir que tem uma outra mais bonita, mais tranquila, eu vou lá. Ou será que você não pode, a cada momento, falar assim, não vou completar a viagem, vou voltar. Eu decidi, vou voltar a minha viagem. Pode ou não pode com o seu livre-arbítrio? Pode. Você pode fazer o que você quiser. Você pode alterar tudo. Você pode até falar assim, gostei dessa cidadezinha que nós passamos, vamos passar a morar aqui? Vamos alugar uma casa? Vamos ligar para lá, mandar vir nossas coisas, nossos brinquedos todos e vamos alojar aqui? Vamos. E você passa a morar nessa cidade e você jamais vai até a outra cidade que você queria ir. Porque nós temos o poder de decidir tudo sobre nós. Tudo sobre nós. Agora eu pergunto, nós temos poder para decidir sobre a vida de outras pessoas? Será que temos poder de decidir sobre a vida de outras pessoas? Você pode decidir interferir na vida de pessoas indevidamente, porque o livre-arbítrio ele é usado de qualquer forma. O livre-arbítrio ele não tem moral, não tem ética, não tem justiça, ele é uma força. Ele é um poder que você tem. Se você não cuidar do seu livre-arbítrio, que vai ser resumido em suas escolhas, você pode prejudicar a vida de pessoas, prejudicar a vida de países, prejudicar a vida sua, dos teus filhos, de quem seja. Você pode prejudicar? Pode. Você pode. Ah, depois, um acerto disso tudo, sim. Mas aquele que aprende a usar o seu livre-arbítrio é como o grande sábio que aprende a usar cada palavra no momento certo. Aprender a usar o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, de decidir, é uma das razões que nós estamos aqui no mundo. Para aprender isso. Porque isso vai nos conduzir a um ponto máximo de sabedoria que você vai acabar se encontrando com aquela razão de toda a existência. Você vai acabar encontrando com a essência divina que está em você e encontrando você. Quando você aprende a grande força e a grande sabedoria do uso das escolhas que você faz na vida. Então, nessa caminhada, eu estou falando sobre a minha caminhada, a primeira coisa que me deu foi uma vontade muito grande de saber que história é essa de Deus. Você vê os pais falarem, né, e fazendo suas orações, e Deus, e você, uma criança, olhando aquilo, você começa, mas que história é essa? Que Deus é esse que você não vê em lugar nenhum? E eu comecei, então, às vezes eu ficava horas e horas dentro de procurava um arbusto muito fechado, bem escurinho lá dentro, eu entrava, ficava lá horas esperando e falando assim, cadê? Eu quero ver, onde é que está? Onde é que está Deus? Eu quero ver Deus.
Eu era criancinha, eu queria saber disso, mas ninguém me explicava. Por mais que eu perguntasse, para, isso aí não é assim não. Ninguém tinha explicação quem é Deus. Eu tive que subir na montanha e ir procurando. Na montanha você encontra. Essa grande montanha da vida você começa então a encontrar as respostas que você quer. Uma primeira coisa que eu descobri que nós podemos sair deste mundo e viajar com plena consciência para um outro mundo que nós chamamos outra dimensão ou dimensão espiritual. E lá sim você tem a capacitação de ver coisas que aqui você não vê. De ver retratos da sua vida toda, de outros tempos que aqui você não vê. Que você pode ver histórias suas que aqui você não vê. E você começa então a abrir a possibilidade de realmente saber quem é essa história de Deus. E foi assim que eu aprendi, subindo a montanha e praticando isso, de ir lá fora e ver realmente que poder é esse, onde ele está, que forma que você pode ter contato com ele. E aí você consegue. Os grandes nomes que as religiões aqui tomaram para si, mas que são da humanidade, também lá você pode ter contato com eles, né? O nosso Mestre Jesus. Você lá fora, sim, é mais fácil você ter contato com ele, conversar com ele, saber das grandezas que está preparada para esse mundo que nós vivemos. Então, ao subir a montanha, você vai aprendendo coisas muito importantes para te preencher essa lacuna da ignorância. Que quando a ignorância é aquilo que você ignora até que sabe. Quando você ignora que sabe uma coisa, você é ignorante. Quando você sabe que sabe, você se torna um sábio. Então, durante a subida da montanha, eu comecei a perceber que tinha coisas que eu não sabia que sabia, mas eu sabia. E aí eu descobri que eu sabia aquilo que eu não sabia que sabia. E então eu passei assim, bom, eu quero saber o que eu não sei. O que eu não sei, que sei. E eu comecei a ir atrás desse conhecimento, que está atrás desta inconsciência profunda de uma matéria que nós vivemos que não tem condição de nos dar essa capacitação de saber sobre nós e saber de onde viemos, quem somos, para que estamos aqui, por que estamos aqui, para onde vamos e de onde viemos. São 5 perguntas chaves que essa matéria não dá condição. Você tem que abrir os canais, iluminar os canais da sua energia para que você possa, então, ter acesso a isso. Então, com o passar do tempo e a subida da montanha, cada vez que eu olhava, eu via mais, eu comecei a ver além da montanha. O que é além da montanha? São aqueles fatos que não pertencem a esta vida e que da montanha não é o suficiente para você ver. Você tem que ver além da montanha, depois da montanha. Foi quando eu comecei a ver, então, muitas e muitas vidas minhas que já passaram. Teve um tempo que eu calculei em torno de 15 vidas que eu vivi em outros países, em outros lugares, regiões, mas já faz muitos anos. Agora já tem outras vidas que eu vi em outros lugares. Então você começa a ver, se você se preparar, além da montanha. Além da montanha. Quando você então começa a responder aquelas perguntas, quem sou eu? Para que eu? Por que eu? De onde eu vim? E para onde eu vou? Eu tenho uma grande sorte porque eu praticamente respondi essas perguntas, né? De onde eu vim,
para onde eu vou, quem eu sou. O quem eu sou é a mais difícil porque te remete à criação inicial. Você vai descobrindo quem que você é como se fosse assim, um filme que você volta e tem que chegar lá naquele que projetou o filme. Então você vai voltando o filme vendo você, até chegar ao ponto que você vai ver o momento em que você foi gerado como ser humano, né? Esse ponto é o ponto final do quem eu sou. Mas todos que estão neste mundo querem saber de uma coisa. E isso as pessoas não sabem, mas estão procurando. Elas querem saber, todos querem, se cada um é uma realidade ou é uma possibilidade que está aqui. Se é uma realidade definitiva ou se é uma possibilidade apenas. Porque o mundo das possibilidades, elas podem chegar a qualquer momento. Elas vão chegando em você. São possibilidades que chegam. Então, o ser humano, ele precisa provar para si mesmo que ele existe sempre e vai existir sempre, que ele não vai acabar nunca. Porque as possibilidades, elas vêm, passam por você. Acontece o que tem que acontecer com aquela possibilidade e ela desaparece. Ela também é provisória. Tá certo? Por exemplo, na sua vida, um acidente distante é uma possibilidade. Você pode evitar ele ou não. Ele chega, acontece, pá, tudo resolve, vai embora. É uma possibilidade que aconteceu. Então o ser humano quer provar que ele é verdadeiro. Ele quer provar a seguinte frase que vem da antiguidade: eu sou o que eu sou. Eu sou o que sou. Ele quer provar isso. O ser humano tem pavor de pensar que ele é provisório, que ele vai desaparecer, que ele vai sumir. Então, o que todos querem, na verdade, é provar que são de verdade. Vocês querem saber uma coisa que as pessoas buscam, às vezes, para provar que estão aqui de verdade? Que não é uma miragem? O sofrimento. Os sofrimentos que a pessoa passa, ela vai tendo uma certeza que é ela. Porque ela está sentindo aquela coisa, aquela dor, e ela vai provando que ela é de verdade, que tudo não é uma fantasia, que é real, que é real. E tem pessoas que ficam no sofrimento para provar que elas são de verdade, que elas são reais, que ela não é uma fantasia. Um filme que você vê, uma pessoa no sofrimento, é uma fantasia, vai acabar o filme, aquilo foi tudo um faz de conta, né? Não aconteceu nada, mas você olha o filme e tudo bem, acabou. O que as pessoas querem provar é que elas não são um filme que passa, elas são reais. Nós somos reais, nós não vamos terminar nunca. Nós não vamos encerrar nunca. Nós deixamos esse corpo, começamos de novo, continuamos a nossa história. O que nós queremos fazer, nós vamos continuar querendo fazer. Não encerra. Porque se não se encerrasse, seria tudo provisório. Teria um fim. E para o ser humano não existe o fim. Não existe o fim, porque para o espírito imortal não existe o tempo. O tempo só existe em função disso aqui, deste mundo de matéria. No mundo da frequência maior, espiritual, extrafísica, o tempo não existe. Se você passar aqui e pensa assim, nossa, faz 1 hora que eu estou fora do meu corpo, quando você volta, às vezes faz 2 minutos. Você tem essa sensação que é um tempo longo demais. Quando você volta aqui, olha para o relógio, você vê que passou 2 minutos fora do teu corpo, vivendo situações lá fora, conversando, e que para você fazia um tempo imenso. Porque
Quando você pega um corpo, você está no tempo. Quando você deixa o corpo, você está no não tempo. Você está no eterno, onde tudo ali, o tempo não conta. Conta coisas que você faz, a programação que você faz, as suas realizações, mas o tempo não conta como aqui. O tempo é como se o relógio tivesse parado aquele tempo todo em que você está lá. Mas na nossa Terra, quando você está lá, quem está aqui conta o tempo. Pode contar 100 anos que você está no mundo espiritual. Quando você renasce aqui, é possível contar 100 anos, 80 anos que você estava lá. No tempo daqui, lá, pode ter passado nada para eles. O tempo parou. Parou o tempo lá. Então, esse entendimento você vai tendo também quando sobe a montanha e vê que as coisas não são o que você pensa que são. Alguma pergunta sobre a nossa... contar essa trajetória, mais ou menos baseada no que eu passei? Alguma pergunta que possa trazer outras luzes aí para as pessoas? Muito bem. Com essa viagem que nós fazemos, muitas pessoas precisam de luzes para enxergar caminho, para ajudar elas a perceber até quem elas são mesmas. É preciso que o mundo espiritual providencia certos mecanismos aqui de ponte de ligação do mundo com o outro. Por isso é que são criados os trabalhos espirituais e essas pessoas chamadas médiums que criam pontes para que traga de lá, do lado de lá, informações para o lado de cá, para que as pessoas não fiquem também só pensando assim, acabou esse corpo, ficou doente, morreu, acabou tudo. Pior que não acaba nada. O que esse corpo está aqui, ele representa apenas uma roupa para caminhar neste mundo de matéria densa. Só isso. Nós que pensamos e falamos, continuamos exatamente como somos e precisamos de dar sequência nisso. Precisamos de mergulhar de novo e buscar esta comprovação de eu sou o que sou. Muito bem, muito obrigado a vocês, então até sábado que vem.